Fala meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Bonato, esse é meu canal O Novo Agro e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre diversificação na propriedade rural. O porquê que você está precisando diversificar sua propriedade e quais as vantagens que ela vai te trazer. Então, bora pro vídeo? Galera, então para começar a gente tem que falar sobre os objetivos de você diversificar, né, a sua propriedade, né? O primeiro objetivo que você não pode deixar de lado é o fato de você ter outra fonte de renda, né, outra fonte de lucro. Então a gente vai trazer os exemplos logo após, mas você ter várias fontes de lucro vai te ajudar, né? Você ter um montante maior no final do mês ou no final de um ciclo que você tenha, né? Isso vai te ajudar a diminuir os riscos, né? De você não ficar focado somente num empreendimento, né, por exemplo, e se aquele empreendimento for mal, você vai ficar refém dele, né? Então, a gente tem um exemplo muito bom, porque eu vim trazer esse tipo de vídeo para você, é um vídeo bem curto, né? Mas lá em casa, para quem me segue aí no Instagram, a gente tem granja, né? E eu tinha, fora da granja ali, a gente tem um espaço bem grande e eu tinha os bezerros, né? Tirava leite, vendia o queijo. Então eu me virava ali por fora, né? Para fazer tudo isso. Então a gente comete alguns erros ali, né? Mais pra frente também vou trazer pra vocês os erros que eu cometi, né? O porquê que eu não devia ter parado de mexer com meus bezerros, não devia ter parado de tirar leite das vacas. Então a primeira coisa que a gente deve fazer, né? Se você vai escolher aí se você vai escolher outro tipo, né? Outra função que você tem que exercer aí para você diversificar a sua renda, né? É você buscar na região aí atividades, né? Que já estão dando certo, né? Seus vizinhos, com o que ele trabalha, né? Teu vizinho trabalha com leite, teu vizinho tem uma granja de suínos, uma granja de aves, né? Ou se você é pequeno, teu vizinho ele tá muitas vezes aí vendendo morangos, por exemplo, né, ou fazendo uma horta ali para ele, ou às vezes mesmo ele tá fazendo ali plantio de mandioca e tá vendendo a mandioca, né, pelo custo aí tá alto dela também, e as pessoas começam a buscar um custo mais barato e muitas vezes orgânico, né? Então assim, eu vou pegar o exemplo da mandioca aqui, né, mas muitas vezes você tira um lucro muito melhor com mandioca do que com boi, né? Vai dar mais trabalho, óbvio que vai ser uma atividade muito diferente do que você tem, né? Então, você precisa adquirir, a gente vai para o segundo ponto, você precisa adquirir a experiência, né? Então, se você já tem uma experiência, você só está trabalhando com uma coisa só, mas você tem experiência de outra coisa na propriedade rural, como você já sabe cuidar de um gado, você já sabe vender aquele gado, né? Então, você pode estar ali fazendo uma rotação, mesmo que pequena, mas ela trazendo uma lucratividade, te dando um aporte maior, né? Em vez de você deixar muitas vezes seu dinheiro parado, né? Então, se você tem um dinheiro guardado aí no banco, sem ele estar rendendo nada, né? Você pode pegar esse dinheiro e investir em outro sistema de produção que vai te dar retorno, né? O boi muitas vezes ele mesmo parado ele é conhecido pela poupança, né? A poupança de quem é pecuarista, né? Porém, a gente tem outras agravantes aí no boi, né? Então você sempre vai ter que se aprofundar, né? E aí na sua região você também pode estar procurando, né, atividades que estão em falta, né? Então se você olha que tem poucas pessoas vendendo leite, mas tem um laticínio que está pagando lá o preço do Consul-Leite mais 40, 50, 60 centavos, né? Então você pode ir atrás de um financiamento se você não tem dinheiro para começar esse novo empreendimento, né? Então esse foi somente algumas formas de como você começar a pensar nisso, né? Muitas vezes você está atrás aí de só um empreendimento, está focado nele, né? E eu vejo muita gente começando com bezerro. Infelizmente, como o nosso Brasil tem as regiões muito variadas, a gente não pode metrificar o que está dando certo aqui na região do Paraná, o que vai dar certo lá na região do Mato Grosso, né? Muitas vezes lá vai faltar gado, muitas vezes aqui vai sobrar gado. O que vai fazer aqui é diminuir o preço do gado, né? O que está acontecendo agora. Mas não entrando somente em gado, que eu quero trazer para vocês têm que olhar também que muitas vezes você pode vender tudo isso que você está fazendo, que está dando errado. Felipe, muitas vezes alguém me manda mensagem e fala, Felipe, tá dando errado, eu investi muito aqui em cima, meu gado está morrendo, eu não estou sabendo cuidar, não tenho essa experiência que você tem, né? Então, às vezes eu tenho que dar essa sugestão para a pessoa, muitas vezes trocar
todo esse gado por vaca, né, por vaca leiteira. Então, vaca leiteira é uma coisa que você tem que gostar também, mas o gado também é uma coisa que você tem que gostar e adquirir experiência. Então, qualquer trabalho você vai ter que correr atrás de experiência, né, e nunca parar, sempre estar adquirindo a experiência, né, cada vez mais, e diversificar, né, muitas vezes a sua propriedade. Então, alguns exemplos que a gente tem aqui na nossa região. A nossa região é muito forte em cooperativas. Então, você vê que tem as cooperativas, elas ajudam muito o produtor, mas assim, muito mesmo. Muitas vezes as pessoas falam mal da cooperativa, mas em lugares que não tem cooperativa, a vida é mais difícil para o produtor rural. Então, se você tem uma cooperativa perto, que ela induz o produtor, induz a família a produzir suínos, né? Você vê que aquela família com 5, 6 alqueires, somente, né? A gente está falando de propriedades aí pequenas, mas que você consegue tirar o sustento da própria terra, né, de 1 metro quadrado ali mais barato. Então você tem que pegar também, o tamanho do lugar que você está usando para o seu empreendimento, né? Então muitas vezes as pessoas, as famílias que têm a suinocultura, né, elas têm os dejetos dos suínos, né? E esses dejetos dos suínos, eles são muito bons para pasto. E aí você tem ali 2, 3 alqueires de pasto, você pode ter aí outra diversificação que vai ser o leite, né? E se você gosta de tirar leite, isso é uma mão na roda, né? Muita gente aqui na nossa região faz isso, e aí quando o preço do suíno não está tão atrativo, né, e não está dando aquela renda muito boa, o preço do leite muitas vezes está alto, e daí ele começa a sobreviver com o leite também, né? Então imagine se as pessoas só têm o suíno, né? Um exemplo sou eu lá em casa, a gente tem a granja de galinha ponhedeira, e a gente ficou aí 7 meses sem nenhuma galinha. 7 meses sem galinha a gente também não recebe nada, porque a gente recebe por ovo. E agora a gente vai ficar mais um tempo aí sem galinha, justamente pela falta de galinha e por a gente ser pequenos, né? Granja de galinha, ponhedeiras ainda, né? Para matrizeiros que vão ser levados para o incubatório, vão nascer pintinhos e de lá eles vão ir para a granja de corte. Eles são granjas muito grandes, né? Então passa de 60, 70 mil galinhas. E lá em casa é somente 12 mil galinhas. Então quem é pequeno sempre vai estar ali na barra para ser tirado ou ficar um tempo sem ter as galinhas, né? Infelizmente isso acontece, mas isso aí é um risco que a gente corre. Então isso eu já sabia já. Então o que eu tenho que estar fazendo agora? Buscando outras coisas para eu fazer e também buscando um espaço maior, buscando uma renda maior aí, um financiamento para eu estar aumentando o aviário da nossa família. Então, quando muitas vezes, eu falo muitas vezes, vou parar de falar muitas vezes a partir de agora, e quando a pessoa, né, pode olhar isso como uma adversidade, a gente tem 3 funcionários, eles avisaram a gente que a gente vai ficar aí sem galinha até abril do ano que vem, as pessoas olham com um olhar de tristeza, com desânimo, né? Porque a gente tem que demitir os funcionários, porque não tem de onde entrar dinheiro, não tem como sair o dinheiro, né? Então é triste mesmo, porém os funcionários eles já conseguiram o serviço, então a gente tem que olhar com um olho mais abrangente. Provavelmente esses funcionários eles podem ter entrado num emprego melhor, que vai dar mais lucratividade para eles, e eu tenho que ficar feliz com isso. E com isso também pode ser algo para mim, algo me avisando que eu tenha que aumentar esses meus aviários, né? Que tá chegando no tempo aí que se eu não aumentar os aviários, talvez eu vou cair, talvez a minha granja ela vai começar a se tornar inútil. Então, quando bate na porta, assim, a gente tem que pular para outros ares, né? Então, eu pegando lá atrás que as pessoas assistiam meus vídeos e via que eu trabalhava com leite, né? Eu parei de trabalhar com leite, peguei uma parcela ali das minhas vacas, vendi, peguei aquele dinheiro e fiz outro empreendimento na cidade, um comércio, né? E infelizmente ele não deu certo, não foi aquilo que eu esperava. Voltei para o sítio agora e fico pensando, se eu tivesse com as minhas vacas lá, hoje eu ia estar muito bem, né? Justamente pelo preço do leite que aumentou, por eu ter mais experiência, né? Eu pegar daquele dinheiro investido ali, né? Provavelmente hoje eu estaria ali com umas 40, 50 vacas, né? Então seria uma renda muito boa para mim, para minha família, né? Porque ali é uma empresa, né? Então a gente tem que tratar, a primeira coisa quando a gente vai sobreviver do agronegócio, a gente tem que tratar aquela propriedade rural como uma empresa. E quando a gente trata com uma empresa, a gente tem que diversificar. Se você é da cidade e está me assistindo isso, uma empresa ela tem que diversificar seus produtos. Se ela vender somente um produto e aquele produto ele ficar obsoleto no mercado, outra empresa vai ultrapassar ela e você vai acabar falindo, né?
Então, no agronegócio é diferente, mas não é muito diferente, né? A gente pode aí diversificar pelo menos para 2 atividades rurais que a gente pode ter na propriedade. Se a tua propriedade então for maior, você pode ter várias atividades. Hoje muita gente aí que é grande produtor rural sustenta o milho e o soja e o milho e o soja dá uma lucratividade muito boa, claro. Porém, se a gente tem uma estiagem, a gente perde muito ali. Então, imagine se você tem 100 hectares e você diversifica esses 100 hectares para várias culturas e você colocar isso numa planilha, você colocar isso para você abrir a tua mente, quanto você gastou em cada coisa, quanto você teve de lucro por saco de cada coisa, de soja, de milho. Você pode fazer aveia, você pode colher aveia, você pode ter também uma engorda de gado. Então, o produtor que não faz isso, que eu vejo, ele não quer se incomodar, né? Tá muito bom para ele, porque o lucro é bom, o lucro é muito bom desse jeito. Você faz menos esforço e tem uma lucratividade muito boa, porém você poderia estar tendo aí nos detalhes muito mais, né? Então, não tô julgando ninguém, porque também eu faço isso, eu só tô em uma atividade. E quando a gente chega num ponto que a gente tem que olhar para fora, buscar mercado para a gente não ficar para trás, né? Então, a diversificação ela faz parte do seu negócio. Você tem que olhar para sua região, você tem que ver o que está dando certo e também buscar experiência para saber se isso vai dar certo ou não. Testar, se der errado, testa outra coisa. Mas focar em uma coisa é muito boa, no começo pode ser muito bom, mas quando você já deixa redondo aquele processo, se você começou com gado e está me assistindo aqui, se ficou muito bom esse processo, começa a tentar deixar esse processo redondo, esse processo dando certo, né? E tenta começar uma coisa nova na sua propriedade também. Vai começando aos poucos, vai fazendo aos poucos, né? E aí você vai perceber, às vezes, a lucratividade de outra coisa que você achava que nunca daria certo, vai dar certo na sua região. Então tem várias regiões aí que tem gente vendendo morango, que não daria certo para fazer nada naquela região, nada naquela propriedade, e a pessoa está ganhando sua vida ali com filhos, com uma família dentro da propriedade rural, sustentado pela produção de morango, né? Mas não fique só na produção de morango, faça outra produção, faça uma horta, comece a entregar. Quando a gente fala de pequena propriedade é difícil mesmo, porém não é impossível, né? Então, se você faz isso já na sua propriedade, deixa aqui nos comentários. Esse é um assunto que a gente pode se aprofundar em vários pontos, então é isso que eu quero trazer para vocês. Eu estou terminando minha faculdade de gestão em agronegócio e isso abre a nossa cabeça, né? Isso traz pra gente aí outros caminhos que talvez não seriam conhecidos jamais por nós, né? Então a gente tem uma oportunidade muito grande de estar aí mostrando para vocês como vocês podem estar vivendo melhor na sua propriedade, né? Ganhando um lucro muito bom e sustentando aí suas famílias, ficando cada dia mais feliz, né? Porque é isso que a gente busca, não o dinheiro, mas a felicidade. Fiquem com Deus, muito obrigado por assistir até aqui, deixa uma curtida aqui e vai lá no nosso Instagram, o novo.agro, que eu sempre tô por lá. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje e até mais.